a partir do momento que você não cria um personagem, que você não força, que é a sua verdade, que é você, e o conteúdo do Instagram, principalmente, que é a rede que eu mais uso, ele tem cada vez mais favorecido a verdade e a essência e a autenticidade das pessoas. Então, tem favorecido, antes era um conteúdo que precisava ser um filmmaker, super elaborado, editado, e hoje não. Hoje é a caixinha de pergunta que você abre, que você fala ali do seu jeito, e quanto mais isso for verdadeiro, eu acredito sinceramente que vai ter um alcance maior. Então, você se mostrar de verdade é muito mais fácil, porque o conteúdo já é pesado, que você tem, como você falou, tem que separar, eu separo um dia na semana para criar conteúdo, para gravar. E dá trabalho. E dá muito trabalho. Só que você ser verdadeiro e você facilitar essa produção de conteúdo, que hoje está muito favorecido, porque hoje o Instagram está favorecendo quem faz aquele negócio sem muita IA, sem muito roteiro, fazer uma coisa mais autêntica, isso dá mais visualização hoje. E isso é a verdade, é o que as pessoas estão cansadas de ficar vendo, sabe, a vida perfeita. Ninguém tá ali no Instagram para ver, não aguento mais ver aquela pessoa na praia viajando. E quem tá consumindo essas imagens, pelo menos, Ju, pra mim cara, dá uma sensação ruim, não dá? No final, você se sente um frustrado. Exato. E muita gente se compara ali, né? Uma coisa que eu vejo assim, quanto mais você quer forçar uma coisa que você não é, acho que o princípio da pessoa que está na internet fazendo isso, ela está na busca direta por dinheiro, assim. E não por fazer o bem. O dinheiro, ele é o objetivo, ele não é uma consequência. O propósito está completamente errado nessa brincadeira. Então, quando a gente acabou de falar de mentoria de médico para algumas coisas, o meu mentor aqui, de profissional e de vida, que é um cara que sempre, acho que coloca muito na minha visão no trilho, me tira do lugar comum, falou isso para mim há 8 anos atrás. O dinheiro é uma consequência do bem feito. Então, eu acho que quando você faz a internet, quando você se posiciona na internet, pensando em ajudar, pensando em crescer, e aí o dinheiro vem depois como uma conquista, você não faz isso, você não quer mostrar algo que você não é. E isso é uma das coisas que incomoda mais eu falo assim, o médico tem a trava da vergonha, só principalmente a gente mesmo, que a gente se olha, puxa, eu tô com uma ruga aqui, meu cabelo tá aparecendo aqui, puxa, esse vídeo não ficou legal. A gente, primeiro, é o nosso maior crítico. E segundo, as pessoas próximas, né? A gente tem vergonha do que os outros vão comentar, dos nossos familiares, dos nossos amigos próximos, dos nossos colegas médicos. Puxa, se eu falar isso aqui, puxa, mas não tá no artigo, na última... Então, assim, tem essa preocupação. Só que se a gente entender que o propósito verdadeiro não é para a sua família, a internet não é para você, a internet não é para sua família, a internet é para o outro, é para servir. Na hora que você entende esse propósito, é muito mais fácil. Fala, tá, tudo bem, eu não fiquei tão bonita, mas o propósito é o que eu tô falando, é o conteúdo. E é muito gostoso, eu acho que você deve ter vivido isso, Luiz, de você influenciar positivamente as pessoas. Sim. É muito gostoso. Então, esses dias... Eu estava no hospital lá, passando visita, e aí as pessoas acabam, com uma cidade pequena, todo mundo me conhece, da rede, tudo. Ai, doutor, eu vi que você postou a comida lá, gostei e tal. E aí teve uma que passou por mim da enfermagem, ela falou comigo, doutor, eu comprei uma como é que chama? Ergométrica, porque eu vi que você trabalha o dia inteiro, que você chega à tarde, faz o jantar e faz bike. Eu falei, gente, se ela faz academia todo dia, se ela faz, eu vou fazer também. Eu posso fazer também. Então, puxa, isso sabe? E esse retorno, quando alguém te fala isso, é muito gratificante. Muito. Né? Uma pergunta aqui, aí serve para todo mundo aqui da mesa. Porque eu não vou dar um spoiler da minha resposta, mas acho que pela pergunta vocês vão entender. Vocês já se sentiram, até em algum momento, acho que a Ju mesmo, não sei, pelo momento de agora, charlatão por estar falando alguma coisa ali? Muito. Eu tive uma experiência que foi a seguinte. Quando eu entrei na residência de hemodinâmica, eu entrei num serviço, que era o maior serviço do Rio de Janeiro, e ele tinha 3 vagas, mas na prova existia uma nota de corte, tinham 9 candidatos, ninguém fez a nota de corte, só eu. Minha nota foi maravilhosa, a nota de corte era 50, eu tirei 53. Mas deve ter sido difícil para ninguém ter conseguido. E aí eu entrei num serviço que eram 3 vagas, entrei sozinho. E no ano seguinte eu também estava sozinho, porque não entrou ninguém.
E eu estava lá fazendo minha formação de hemodinâmica e, sim, eu não tinha um parâmetro. Eu não sabia se eu estava certo, se eu estava aprendendo rápido demais, se já era para eu estar fazendo angioplastia, se era para eu estar fazendo intervenção estrutural. Eu estava perdido. E um dia eu vi uma rede social de hemodinâmica, me inspirei nela, eu sempre falo claramente que a minha rede social de hemodinâmica ficou voltada para isso. E comecei a postar a rotina, de forma orgânica ali, assim, e tentar compartilhar isso com outros residentes e outras pessoas que estavam vivendo isso ao longo do Brasil. E eu fui conhecendo outras pessoas, então eu era assim, um R único, ali isolado no Rio, porque não tinha nenhum outro serviço de hemodinâmica no Rio que tivesse formação de hemodinâmica naquele momento. E eu comecei a interagir com o pessoal de Pernambuco, com o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, no Sul. E aí eu fui vendo o poder da coisa e vendo que eu estava relativamente junto ali, eu estava numa velocidade de aprendizado parecida com aqueles outros residentes. E aí teve um primeiro encontro, foi até no Dante Pazanese, e eu estava passando pelo corredor do Dante, e aí de repente veio o presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, veio para mim e falou assim, você é o cara do Manda pro CAT? Aí eu olhei assim, e cara, eu era um R único, sozinho lá, ninguém nunca me conheceu. E o presidente da sociedade me reconheceu. Falei, nossa, então assim, eu tenho duas coisas me levantaram ali. Olha o tamanho, né, o alcance da rede social, onde você pode chegar. Isso para mim é ilimitado. Eu acredito muito no poder da ferramenta. Inclusive, trabalho com isso hoje em dia. E assim, e outra coisa, que é o que a gente está falando aqui agora, que quando você começa a ficar com um alvo muito grande, aí você tem uns olhares muito grandes e até invejosos em cima de você, que aí você começa a se preocupar mais sobre o que você está postando. Eu tive vários embates em relação a isso, assim, para mim no início era muito mais fácil postar minha rotina, falar coisas que eu nem tinha certeza se estavam certas, assim, mas o objetivo ali era compartilhar minha rotina. Aí, era a sua verdade. Depois eu comecei, as pessoas começaram, para de fazer essa técnica desse jeito, deixa de ser preguiçoso, olha, tem que fazer assim, assim, assado. Coisas que nem estavam certas depois que eu terminei a formação. Eu vi que não era certo, mas aí as pessoas começam a te criticar, assim, olha o que você está fazendo, acha errado e tudo mais, deixa de ser ridículo, deixa de ser blogueirinho. E eu achava que até que isso ia me causar um problema. Eu tinha medo dos meus staffs, dos meus chefes de serviço acharem, né, isso, porque eu gostava. Para mim fazia parte do meu dia compartilhar ali. Eu estava vivendo um caso diferente e tal. Eu gostava de filmar, gostava de compartilhar ali nas redes e tal. E tinha uma retenção boa, o pessoal interagia. E eu aprendi muito com isso. Realmente, aprendi muito. Então eu falo que hoje em dia, se você souber usar a rede social como uma ferramenta de aprendizado também, é muito legal. Porque você tem um poder de troca muito grande com as pessoas. Você tocou numa ferida que eu acho que eu vivi. Acho que eu nunca vivi disso. Porque eu não tenho internet, né? Estou começando a me aventurar e a brincar disso. E não é brincadeira, é sério. Você sempre fala que é um trabalho. Mas de internet agora, estou gostando, mas ao mesmo tempo ainda não consegui entender isso como um trabalho maior. Mas aí, ferida que você trocou, o hater, né? Né? Você já teve, né, Ju? Na verdade, tem um pensamento que fala assim, você começou a ter hater, é que você está no caminho certo. É verdade. Então, porque você realmente está atingindo as pessoas. Enquanto você não tem hater, na hora que você começa... Porque outra coisa também que é muito importante na rede social é você se posicionar. Você dar a sua opinião, você se colocar ali em temas polêmicos, que é difícil, mas que é muito importante ter esse posicionamento, né?